Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada. Segundona começando, segundona brava não, né? Segundona feliz começando aqui no nosso programa Sempre com você. Agradeço o carinho da sua audiência, você que está todo dia ligadinho aqui no nosso programa, viu gente? Que alegria poder estar aqui mais uma semana, iniciando mais uma semana de muita batalha, se Deus quiser, né? Porque a batalha ela faz com que a gente cresça todos os dias e conseguimos as coisas muito fáceis também não é legal, né? Então que nós possamos lutar bastante, mas que nós possamos vencer e vencer sempre com Jesus, você sabe disso, não é mesmo? Bem-vindo ao nosso programa de hoje. O nosso tema de hoje é autossabotagem. Já parou pra pensar das vezes assim que você tá quase conseguindo alguma coisa e você, de repente, eu não sou capaz disso. E aí às vezes você consegue até fazer, mas você desiste e não quer nem tentar? Mais ou menos por aí a nossa conversa de hoje. Daqui a pouquinho eu recebo com muito carinho a Emanuele Pereira, ela é psicóloga, vai bater um papo com a gente aqui no programa Sempre com você, falando sobre autossabotagem. Talvez fique uma reflexão para você que está em casa, também avaliar se você não anda se autossabotando. A gente faz isso e é muito comum, gente, a gente faz isso e não percebe. Eu mesma várias vezes me sabotei. E aí, né, fazendo a minha terapia, que todo mundo sabe aqui, né, que eu faço terapia, fazendo a minha terapia com a minha psicóloga, eu fui descobrindo isso. E a gente vai vencendo os obstáculos, vai tentando, vai conseguindo. E é para isso que nós fazemos o programa Sempre com você aqui, com esses temas tão especiais, para ajudar você que está em casa. Se quiser participar, 3349-1015, mensagem de texto no 99347-0532. E tem sorteio de novo no programa essa semana. Quinta-feira, a Workstation já deixou aquele fone de ouvido, coisa mais fofinha para você aqui. Isso mesmo. Então, se você quiser concorrer com a gente, participar do nosso sorteio, 3349-1015, nome, telefone, bairro ou no WhatsApp 99347-0532. São os nossos telefones para você participar com a gente aqui, tá bom? Não precisa responder perguntas, você não vai se lembrar qual a cor da camisa da apresentadora na semana passada, na quinta-feira da semana passada. Não, você não vai precisar responder nada disso, tá bom? É só ligar ou mandar mensagem de texto com nome, telefone e bairro falando o que você quer conseguir, quer concorrer, na verdade, né, a este fone de ouvido, tá bom? Então, fica aí um brinde da Workstation e impress cartuchos. Eu sei que já apareceu aí no GC, mas deixa eu mandar um beijo pra Josi, que ela caprichou na minha blusa de hoje, lá da Nancy Maia. Tô apaixonada nessa camisete, gente. Friozinho, né? Falei pra ela, precisa de uma roupa quentinha hoje pro programa. E ela caprichou. Então, Josi, ó, beijo pra você, tá bom? Obrigada. Obrigada especial também para Nancy Maia, tá bom, gente? Então é isso. Convido você agora a rezar com a gente. Começamos a semana na oração. Rezou hoje cedo já? Como é que tá a sua oração? Como é que tá o teu coração oracional? Hoje, mais uma vez, é dia de entregarmos a nossa vida, o nosso ser, o que temos, o que somos, o que queremos, o que planejamos, o que sonhamos, o que desejamos para a nossa vida. Muitos são os sonhos e os projetos que a gente tem. Muitas vezes, por um sentimento nosso mesmo, algo que vem de nós sabotamos o nosso sonho. Nós vamos falar sobre isso hoje. Porque muitas vezes nos achamos merecedores, achamos que o fulano merece, mas eu não mereço. Parece bobeira, né? E eu queria dizer que isso não é egoísmo, porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu tenho tanto, se eu conseguir isso. A gente merece, a gente pode, a gente consegue. E com Deus, as coisas não se tornam mais fáceis, não se iluda. Mas toda vez que a gente cair, a gente vai conseguir levantar. Toda vez que a gente tropeçar, a gente não vai desabar ao chão. A gente vai conseguir levantar e de cabeça erguida continuar. Eu sei que muitas vezes você que está em casa está pensando, né? Que você às vezes está aí caída no chão. Porque parou no problema, porque parou na dificuldade e não conseguiu levantar. Talvez porque falta olhar para o céu e ver que tem um Deus que se inclina até você. É tão bonito isso, porque a gente sabe da figura de Deus, né? A gente imagina Deus no céu e a gente sabe da figura de Deus superior a nós. Mas uma figura superior, né, que se inclina para nos atender, que se inclina para ouvir aquilo que nós queremos. Cada um, gente, tem seu sofrimento. Não acha você que alguém é plenamente feliz? Eu me questionava sobre isso ontem, né? Durante a missa, a gente rezando na missa, terminou a missa e eu falei assim, poxa, tantas pessoas têm tanto, outras pessoas têm tão pouco.
E aí eu questionava e falava assim, será que é merecimento? O que será que é? Poxa, a gente vê tanta pessoa boa passando por dificuldade, por desejos e sonhos não realizados, né? E aí Deus colocava no meu coração, todos são merecedores. E é preciso que você tenha calma. E que se você pode mais que aquele que pode menos, você pode ser aquele que vai dar a mão. A figura de Deus que vai se inclinar até aquele que pode menos, para levantá-lo e ficar no seu patamar. Porém, para isso, a gente precisa compreender que todos nós somos iguais, todos somos filhos do mesmo Deus, e que todos nós podemos e merecemos ter a mesma coisa, a mesma qualidade de vida, ter os sonhos da gente frutificados, ter as oportunidades iguais, porque muitos de nós não temos oportunidades iguais. Esse final de semana eu estive lá no bairro Dom Antônio Barbosa e eu me deparei com uma realidade muito triste, muito dura. E não é só uma realidade, são várias realidades. E aí eu me questionava justamente isso, né? Falava assim, Deus, por que umas pessoas têm tanto, outras têm tão pouco? Por que há essa disparidade? Então, acredito que quando nós temos mais, nós devemos, assim como Deus faz conosco, porque nós gostamos, né? Que Deus se incline até nós e realize nossos sonhos. E por que não nós também, que temos um pouquinho mais, também não podemos nos inclinar para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas? E essa é a minha oração da semana. Primeiro, de gratidão a Deus por tudo que Deus me proporcionou até hoje. E também o desejo de poder fazer, mesmo que eu não tenha muito, mas de poder fazer pelas pessoas que têm menos ainda. Porque da mesma forma com que eu entendo que Deus tem que fazer por mim, eu não posso ser egoísta ao ponto de achar que Ele tem que fazer só por mim. Ele também tem que fazer por todos. Todos nós somos filhos de Deus. Mas pouca gente tem enxergado isso. Pouca gente tem olhado para aqueles que estão à margem e sentido no coração o desejo de que todos tenham a dignidade, no mínimo, de viver com o básico. Essa é a realidade que ficou próxima a mim nesse final de semana. Não sei qual que é a realidade que está próxima a você, mas eu convido você a olhar para o outro. Convido você, assim como você pede para que Deus se compadeça de você, que você também possa ter o coração transbordante de compaixão para aqueles que precisam mais. E São Maximiliano Kolbe nos diz assim nesse dia de hoje: é preciso deixar-se guiar pela Imaculada, não somente quando tudo vai bem, mas também quando existem adversidades. É preciso deixar-se guiar pela Imaculada, não somente quando tudo vai bem, mas também quando existem adversidades. São Maximiliano Maria Kolbe. É porque é muito fácil falar, olha, eu sou cristã, eu sou católica, tá dando tudo certo, então, olha, Deus tá me ajudando. Mas aí, quando acontece alguma coisa, eu falo, Deus se esqueceu de mim, a Imaculada se esqueceu de mim. E aí, Padre Kolbe vem lembrar a gente que é preciso a gente deixar nas mãos de Nossa Senhora, não somente quando tá tudo certo, mas principalmente quando as coisas não estão como nós queremos que estejam. Então, que nós possamos confiar que é preciso deixar-se colocar no coração de Nossa Senhora, quando tudo vai bem e quando tem os momentos de dificuldade. Aliás, gente, é quando tem momento de dificuldade, quando tá dando tudo errado, que parece que a gente foi abandonado por Deus, é a hora que Deus pega a gente no colo e Nossa Senhora abraça a gente e aperta, que a gente não sente, a gente prefere ficar na dor do que no aconchego. E é nesse momento que nós devemos entender que nós nada somos e que em Deus nos esconderemos, como diz a música. Senhor, eu nada sou, em Ti me esconderei. Talvez seja o melhor para nós. Talvez não, acredito que é o melhor para nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Amém, gente? Muito bem! Mais uma segundona começando aqui no Sempre Com Você. Que alegria te receber. Quero pedir para você ficar durante toda a semana com a gente aqui. Essa semana vai ter bastante tema envolvendo a igreja, viu, gente? Ó, amanhã nós vamos falar sobre vivência em comunidade. Eita, calinho, né? Calinho no nosso pé, né? Nosso sapatinho tá incomodando, é a vivência em comunidade, né, gente? Quarta-feira tem oração com o Padre Evaldo Wroblewski. Quinta-feira, o Padre Alex Messias vai estar aqui falando um pouquinho de um curso que está tendo sobre a pastoral carcerária.
que é uma pastoral de dentro da nossa igreja, um trabalho muito bonito, justamente com os marginalizados, que eu rezava por eles agora aqui no começo, né? E o Papa Francisco rezou nessa semana também, nesse final de semana. Sexta-feira vamos ter uma peça de teatro aqui no nosso programa, muito bacana. Então o programa tá muito especial durante toda essa semana e eu convido você a ficar com a gente, tá bom? 3349-1015, 993470532 para poder participar com a gente. Vamos ver então a nossa dica de hoje, antes de chamarmos a Emanuele aqui? Para o bife à milanesa ficar com aquela casquinha crocante, você deve passar os bifes na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e por último na farinha de rosca. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, gente? Que dica bacana aqui no nosso programa. E agora eu convido com muito carinho a Emanuele Pereira, psicóloga. Pode entrar aqui, Emanuele. Prazer, viu, em te receber. Que alegria, viu? Vamos sentar. Gente, você tá lá na paróquia ainda na Santo Afonso. Na Santo Afonso? Participo às vezes da missa de lá e sou bastante devota nas quartas da novena de Perpétuo Socorro. Viu só, gente? A Manu já é conhecida nossa aqui, né, de caminhada de igreja. E hoje está aqui como profissional, como psicóloga. A gente vai falar sobre autossabotagem, né? Inclusive, queria até falar para quem está em casa, é muito legal. A Manu faz vários posts no Instagram dela, que é psicóloga Emanuele, super legais, assim. Inclusive, aí, quando eu vi o post de autossabotagem, falei, já sei o que Dona Manu vai vir falar aqui com a gente no programa. Bem-vinda mais uma vez. Que alegria te receber, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estarmos levando um pouco mais de saúde mental à nossa sociedade geral. Manu, é isso que nós queremos, sabe? Fazer com que as pessoas que estão em casa se sintam bem, que possam, às vezes, na nossa conversa, não estabelecer, né, um diagnóstico, viu, gente? Não é esse o nosso objetivo. Mas, assim, de falar, poxa, pode ser, né? Por que eu não vou procurar um profissional? Que, na verdade, isso está desmistificando, né, Emanuele? De procurar psicólogos, psiquiatras, né? Sim, e é interessante também que isso vem sendo abordado nas escolas já desde de uma interação para as crianças, ir conhecendo as emoções, né? Primeiramente, para a gente ir conversando um pouco sobre isso. E às vezes, dessa forma em que o pai se percebe, meu filho está precisando de um acompanhamento, né? Em que pode ajudar a reconhecê-lo nessas emoções, a ajudar um desenvolvimento melhor no aprendizado. Com isso, reflete também no pai se perceber que, poxa, está tendo uma evolução, um trabalho bacana, vou eu procurar também. Isso é bacana, inclusive você falando isso, vem muito ao encontro daquilo que nós tratamos de saúde mental hoje em dia, porque durante muitos anos da nossa vida, os nossos sentimentos foram deixados de lado, né? Engole choro. Né? Você não pode ficar triste, não. Você tem que comer na sua casa. Você não pode ir durante muito tempo. E hoje a gente tem os adultos que nós temos hoje, né? Ansiosos, né? Desenvolvendo outras síndromes, né? E isso é muito importante mesmo, falarmos de sentimentos, né? Parece que é algo abstrato que não te dava tanta importância e que hoje a gente vê que tem importância, né? Mas vamos começar definindo então o que é autossabotagem. Fala pra gente. Autossabotagem é interessante, que já vem um trabalho bem antigo, quando a gente traz um pouquinho desse conceito, vem lá por Freud, né? Em que ele trouxe de uma postulação que ele fez, os fracassos que triunfam. E isso foi uma questão assim um pouco, novamente, polêmica, né? Freud sempre assim. E é o que? Quando a pessoa, no trabalho que ele percebeu isso, quando a pessoa ela não se consegue apossar sobre aquele objetivo. Então, ele, por exemplo, traçou uma determinada meta, um objetivo, até chegar lá, de uma certa forma, está sob o controle dele, né? Então, ele sabe os passos para chegar e tudo mais. Só que a partir dali, ele já se sente perdido. Se sente novamente a condição de, será que eu mereço? Né? Então, assim, aí ele trava. E às vezes não só trava, como por exemplo, ele conquista esse objetivo, mas ele começa a realizar coisas que antes ele não fazia. Como,
postergar, vamos colocar assim, Procrastinar. atrasar documentos e coisas assim que o prejudica, né? Que antes ele não fazia, porque ele tinha meta, então ele tinha o foco. E não se sentindo pertencente diante desse objetivo é quando ele repete o ciclo da autossabotagem. Que, novamente, ele fala, isso não é para mim. É uma condição de que aquilo sempre num complexo, juntamente com um complexo de inferioridade que pode estar. Olha só, e a gente pode falar que, por exemplo, o medo seja um grande empecilho, porque assim, Manoeli, todo mundo tem medo, né? E o novo, ele causa isso na gente, né? Somente quando tem um grande desafio, algo muito novo, a gente fala assim, né? Ah, eu quero conquistar tal coisa. E aí, na hora que chega, eu falo, será que eu vou dar conta? E tem gente que fala, será que eu vou dar conta? Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. E tem gente que para nisso, né? E começa a achar assim, não, mas eu não sou boa o suficiente. Não, mas e se lá for difícil? Não, mas e se? O medo, ele pode ser um bloqueador também? Sim, também ele pode paralisar, né? Porque aí você colocou as duas condições, de que ele pode ser, vamos colocar assim, um aspecto que impulsiona, não, vou com medo mesmo e eu tô aqui porque eu quero conquistar isso. Só que quando eu percebo que já nesse complexo em que eu coloco, será que eu mereço? Eu coloco essa condição de menos, então eu junto com esse medo, começo a me auto-sabotar. Começo a falar, poxa, mas será que... E vem uma questão, uma condição interessante, que vem umas influências lá, né, da infância, do nosso núcleo familiar, sistêmico, em que nos trouxe algumas crenças, né, umas crenças limitantes, em que isso não é para você. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, que eu quero entrar nesse aspecto, porque a gente às vezes cresce mesmo ouvindo que isso não é pra nós, e a gente cresce com isso, né? Essas crenças assim, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim, e eu não chego nem a tentar pra saber, né? Vou dar uma pausa na nossa conversa aqui, que nós vamos chamar um intervalo bem rapidinho. Se você quiser participar, quiser fazer sua pergunta, 3349-1015, 99347-0532. Nós vamos dar um rápido intervalo e já voltamos, tá bom? Não sai daí não.